Bem-vindos, leitores ouvintes e ouvintes leitores. Vocês estão bem? Hoje daremos continuidade à leitura do Duplo Etérico. No capítulo 3, falaremos um pouco sobre chakras e centros de força. Como vocês já sabem, qualquer referência a tabelas, gráficos e imagens do livro eu colocarei no vídeo. Qualquer referência a outros livros, personalidades e afins também colocarei no vídeo. Então, se você está gostando do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal, clica no sininho, deixe o seu comentário e vamos à leitura. Capítulo 3. Os centros de forças. No duplo etérico, assim como em cada um de nossos corpos, encontram-se certos centros de força, ou chakras, segundo a denominação sânscrita, palavra que significa roda ou disco giratório. Os chakras estão situados na superfície do duplo etérico, a cerca de 6 milímetros da superfície do corpo físico. Ao olhar clarividente, aparecem como depressões em forma de pires, constituindo vórtices. As forças que se difundem através dos chakras são essenciais à vida do duplo etérico. Por isso, todos os indivíduos possuem esses centros de força, embora o grau de seu desenvolvimento varie muito em cada indivíduo. Quando não estão desenvolvidos, brilham foscamente, e suas partículas etéricas, animadas de movimento lento, formam o vórtice apenas suficiente para a manifestação da força e nada mais. Por outro lado, nos indivíduos adiantados, eles fulguram e palpitam com viva luz, brilhando como pequenos sóis. Neste caso, sua dimensão varia de 5 a 15 centímetros. Nos recém-nascidos, são círculos minúsculos, do tamanho de uma moeda comum, pequenos discos que mal se movem e escassamente brilham. Os chakras etéricos têm duas funções distintas. Uma, absorver e distribuir o prana no corpo etérico, e daí ao corpo físico, para manter a vida deste. A segunda função consiste em trazer à consciência física a qualidade inerente ao centro astral correspondente. A impossibilidade de transmitir à memória cerebral física a lembrança das experiências astrais explica-se pelo insuficiente desenvolvimento dos centros etéricos. Muitas pessoas perfeitamente despertas e conscientes no plano astral levam existência ativa no corpo astral. Entretanto, ao voltarem ao corpo físico adormecido, dificilmente uma recordação mínima da vida astral se lhes infiltra no cérebro físico. E isso porque a ponte etérica necessária não está construída. Quando os centros etéricos estão completamente desenvolvidos, o cérebro conserva a recordação integral das experiências astrais. Parece não haver conexão alguma entre a atividade e o desenvolvimento dos chakras etéricos, de um lado, e as qualidades morais, do outro. Os dois desenvolvimentos são perfeitamente distintos. Cada centro do corpo astral corresponde a um centro etérico. Porém, como o centro astral é um turbilhão ou vórtice a 4 dimensões, estende-se em direção diferente. Por consequente, não é coercitivo com o centro etérico, embora em parte coincida com ele. Os centros etéricos estão sempre situados na superfície do corpo etérico, porém o centro astral está frequentemente no interior do corpo astral. Já vimos no capítulo 2 que há 7 variedades de prana, cada uma encontrando-se representada em todos os chakras. Porém, cada variedade predomina grandemente sobre as outras em cada chakra. O prana precipita-se perpendicularmente no centro do chakra. Jorra seria talvez o termo mais preciso, pois a força passa do plano astral para o etérico.
Do centro do chakra, a força irradia-se então perpendicularmente à sua primitiva direção, isto é, no plano da superfície do tubo etérico, em linha reta e em numerosas direções, semelhantes a raios de roda. O número desses raios difere com o chakra. Os raios dividem o chakra em vários segmentos, como pétalas de flor. Daí que nas obras hindus os chakras sejam descritos como semelhantes a flores. Assim como o ímã enrolado por um fio de indução produz neste fio uma corrente cuja direção é perpendicular ao eixo do ímã, assim a força primária do prana penetrando no vórtice induz forças secundárias no plano do chakra. Essas forças secundárias giram em redor do chakra, passando por cima e por baixo dos raios. Assim como o vime, que constitui o fundo de um cesto circular, passa alternativamente por cima e por baixo das varetas que se irradiam do centro. Cada uma das forças secundárias que giram na concavidade de chakra possui seu comprimento de onda particular. Além disso, em vez de se mover em linha reta, ela se propaga em ondulações relativamente grandes, cada uma delas sendo um múltiplo dos comprimentos de onda menores que ela compreende. Os comprimentos de onda são infinitesimais, existem provavelmente milhares numa só ondulação, porém a proporção exata ainda não pôde ser determinada. Seu aspecto geral, ondulado e irisado, lembra o do nácar, ou ainda certa espécie de vidro veneziano. Diz-se frequentemente que os chakras correspondem a certos órgãos físicos, aos que lhes estão mais próximos. Porém, como já advertimos, os chakras não se encontram no interior do corpo, e sim na superfície do duplo etérico. Os números 8, 9 e 10 referem-se aos órgãos inferiores, que não são empregados pelos estudantes da magia branca. Não obstante, existem escolas que fazem uso deles. Os perigos atinentes a este chakra são tão graves que consideramos o seu despertar o maior dos infortúnios. O fluxo de vitalidade em qualquer chakra ou através dele é inteiramente independente e distinto do desenvolvimento do chakra, provocado pelo despertar de Kundalini, que se descreverá no capítulo 13. Vamos agora estudar os chakras sucessivos. Examinaremos a estrutura, aparência, função de cada um e as faculdades que lhes são associadas. Os motivos que serão explicados adiante, será de toda vantagem começar o estudo pelo terceiro centro, situado perto do baço.